No episódio de hoje, a gente conversa com Totia Meirelles para falar um pouquinho sobre O Lado Fatal, que é uma história intensa e real, inspirada na Lia Luft, né? É o seu primeiro solo no teatro, certo, Isso, Totia? certo, certíssimo. Meu primeiro monólogo. Perfeito. Eu queria começar então o nosso papo pedindo para você se apresentar, falar um pouquinho da sua carreira, para quem ainda não te conhece, que eu acho muito difícil passar a conhecer, ou então relembrar aí os seus trabalhos. É. Ai, gente, agora, peraí. Agora eu que vou pedir, porque tá chegando aqui. Tom Bastos, gente. Eu não posso continuar essa entrevista com esse homem, com esse monumento do teatro, da televisão e do cinema entrando aqui. Bom, pausamos aqui por um motivo muito especial, né, Totia? Com certeza. Mas valeu a pena. Mas continuando aqui, eu queria pedir para você falar um pouquinho da sua carreira, dos seus trabalhos anteriores, se apresentar para quem ainda não te conhece. Bom, para quem não sabe, eu era professora de balé, eu era bailarina e fiz teste para um espetáculo que é o Chorus Line. E passei, e aí eu comecei, aí foi aí que eu descobri que eu podia cantar, que eu podia representar. Então eu nunca pensei em ser atriz, nunca na minha vida almejei ser atriz. Eu queria ser bailarina, eu queria dar aula de jazz, de ter uma academia. Fiz faculdade de educação física para isso. E no meio do Chorus Line, os produtores de elenco lá da Globo me viram, me chamaram, e aí eu comecei. Quando eu me dei conta, eu já era mais atriz do que bailarina. Então aí eu entrei e comecei a emendar um trabalho no outro. Fiz muito teatro musical, que é a minha praia, onde eu tenho mais facilidade, né, de cantar, de dançar e representar. Fiz muito. Novela também, fiz muitas novelas. A minha primeira novela foi há muitos anos atrás, que foi Que Rei Sou Eu, que eu também entrei para fazer uma participação, fiquei até o final da novela. E eu acho que a minha grande personagem, eu acho que todo mundo vai lembrar disso, da Wanda de Salve Jorge, Sim. que foi a minha primeira vilã, que eu sempre fazia amiga bacana, mãe legal, aquela que fica de ouvido, né, para ver a mocinha falando, jogando tudo para ela e ela aconselhando. Eu sempre fiz e eu nunca tinha feito uma vilã. Então, quando eu fiz a Wanda, nossa, todo mundo achou legal, primeiro que era totalmente diferente de tudo que eu já tinha feito. E deu muita repercussão a Wanda. Então, até hoje as pessoas me falam da Wanda. E agora, com esse monólogo, né? Maravilhoso. Que é totalmente diferente. Estou saindo totalmente da minha zona de conforto. Então, para mim está sendo uma experiência incrível. Olha, que bom que a sua carreira foi guiada aí para atriz, porque senão a gente não teria os trabalhos sensacionais, entendeu? Lá Obrigada. Em casa, na época de Salve Jorge, era assim, sempre que possível eu estava lá ligada e você fazendo esse trabalho muito bem feito, né? Obrigada. Bom, falando um pouquinho agora do monólogo, da peça, eu queria perguntar para você o que te atraiu nesse texto tão íntimo, mas tão universal. Quando eu recebi o convite do Darson, quando eu li a peça, eu falei, meu Deus, é tão distante de tudo que eu fiz. Eu falei, eu acho que eu não vou ser capaz. Meu primeiro baque foi, eu acho que eu não é tão diferente de mim. Aí eu falei assim, mas aí que está o sabor, o tempero do nosso trabalho, né? Eu falei assim, eu quero me testar, eu quero passar por essa experiência. Porque é um livro que ela escreveu quando ela ficou casada com o Hélio Pellegrino, que era um grande psicanalista. Ela já era uma escritora famosa, eles já eram com filhos criados, então eles já eram adultos e se encontraram e tiveram esse grande amor. E eles ficaram juntos 2 anos e 3 meses só. E ele morreu de repente do coração.
Então, eles estavam no auge da paixão, no auge do encontro intelectual, porque ele era psicanalista, ela escritora, encontro amoroso. Então, eles estavam no auge de tudo quando ele morreu. E aí ela escreve esse livro, O Lado Fatal, é o lado fatal porque ele morreu do coração, o lado esquerdo. E ela escreve esse livro para desabafar, colocar toda aquela dor que ela estava sentindo nesse livro. Então, é um livro que é, ao mesmo tempo, muito poético e é muito... fala de uma coisa universal, que é uma perda do ente querido. Mas como ela é uma poetisa, é uma escritora maravilhosa, o jeito como ela coloca isso, que é deslumbrante. É diferente, né? É muito diferente. Então, isso que me pegou nessa poesia do texto. E como foi para você mergulhar na dor do outro? Porque é uma história real, não tem jeito, é a dor do outro. Eu queria saber como foi para você mergulhar em algo que é tão pessoal, mas ao mesmo tempo é tão universal, é espelho para tantas outras mulheres. Empatia, né? Primeiro você tem que ter empatia com essa pessoa que está passando por isso. E o trabalho de ator é exatamente esse, é você transformar o sentimento real em coisa real, mesmo que você, sabe, você não precisa parir um filho para você fazer uma cena de estar parindo o filho. Então eu não precisei ter perdido alguém muito próximo para colocar em cena essa dor. Então primeiro você tem que ter empatia. E depois, assim, mesmo que eu não tenha passado por uma grande perda, que eu nunca passei, graças a Deus, por uma grande perda, assim, eu tenho a empatia e eu imagino como possa ser você perder um ente querido. E tudo se passa numa sessão de terapia, né? Então, na sessão de terapia, o que a gente faz? A gente joga todos as nossas mazelas, a gente coloca para fora. Então, aí eu pude buscar dentro de mim alguma coisa que refletisse o que ela quis dizer. Então, assim, é um trabalho muito profundo, eu saio exausta, os ensaios foram muito pesados, porque eu saía exausta, para cutucar essa coisa dentro de mim. Mas eu acho que o resultado está sendo bem bacana. Você falou de cutucar essa coisa dentro de você. E a peça, ela tem uma ligação direta com a psicanálise, né? Você acha que isso mexeu de alguma forma com as suas camadas pessoais? Total, né? Total, porque assim, o Hélio Pellegrino, como ele era um psicanalista, ele colocou o Nassau, que é o diretor e adaptador do livro para o teatro, ele colocou como se fosse uma sessão de terapia. Então, a peça dura 55 minutos, que é o tempo de uma sessão de terapia, o que ele quis falar. Em homenagem ao Hélio, que era um grande psicanalista do Rio de Janeiro. E aí, assim, eu nunca deitei no divã na minha psicanálise, porque eu faço psicanálise. Eu nunca deitei no divã, mas assim, eu me sinto como me transportasse para a minha sessão, entendeu? Quando eu estou em cena, eu imagino como seria ela estando em cena com um terapeuta. E aí é como eu me sinto em cena, me sentindo na terapia. Então é um jogo, né? É um jogo de teatro, de vida real e de imaginação. Então é muito interessante, assim, e ali onde você joga tudo, né? A terapia. Você se desnuda. E aí eu me sinto me desnudando também, não como Totia, mas como Lia. A Totia me ajuda a desnudar a Lia. Perfeito. E qual foi o seu maior desafio de fazer essa peça que é, assim, 100% carregada de emoções, sentimentos, esse turbilhão de emoções, né? Olha, o meu maior desafio é porque eu venho de musical, eu sou muito, eu falo com a mão, eu sou assim, é me secar, ele me secou, o Daço, o diretor. Ele me secou e tudo é muito bem
pensado. Então, se eu levanto a mão, tem um porquê de eu levantar a mão. Então, eu não falo assim, eu não faço isso. Se eu faço isso, é porque eu tenho que fazer isso, que ajuda o texto. Então, essa tolhida que ele me deu, da totia, então eu sou uma outra atriz. Isso que é um grande barato do ator, né? De você poder se transformar em outra. E eu me descobri uma atriz dramática, né? Eu fiz muita comédia. Eu sou essa pessoa mais que gosta de rir, de bem com a vida, e transformar a totia nessa outra personagem. Acho que foi esse meu maior desafio. Bom, a gente sabe que você já interpretou personagens muito intensas, você falou Salve Jorge aí, mas essa daqui, em específico, você tá sozinha ali. Como é pra você sustentar esse palco? É assim, eu nunca pensei nisso. Até porque eu falo assim, gente, eu tô sozinha, se eu esquecer o texto, ferrou, é comigo, eu tenho que me salvar. A atenção tá toda ali, né? Exatamente, tá todo mundo olhando para mim, não tem ninguém para dividir, né? Ninguém para me ajudar. Mas a gente ensaia muito, exatamente para isso não acontecer, entendeu? E como é um texto da Lia, é um texto muito... Ela mesma, ela fala que quando quando ela escrevia a mesma frase até ficar perfeita. Então, ela escrevia assim umas 4, 5 vezes, ela refazia o texto todo até ficar o texto que ela queria. Então, quem sou eu para trocar alguma palavra, alguma frase do texto da Lia? Né? Porque ela estudou muito para ter esse texto. Então, a minha dificuldade também porque eu não posso trocar nenhuma palavra. Eu não quero trocar nenhuma palavra. Tem uma cabeça assim para decorar. Então, exatamente. Mas como o ensaio é exatamente para isso. Para você transformar tudo numa coisa como se estivesse saindo da sua cabeça na hora. Então é isso, é ensaio. Tem que ensaiar muito. Eu imagino. Você falou da diferença de trabalhar no musical e de estar trabalhando agora nessa peça. Mas eu queria saber o contrário. Como a sua trajetória no musical, enfim, nesse lado mais assim que você falou, te influenciou para fazer o que você está fazendo agora? Como isso influencia na peça que todo mundo vai assistir? Porque assim, é tudo muito diferente de tudo que eu já fiz. Então, eu acho que esse que é o grande barato, entendeu? Eu já estou madura, já tenho quase 40 anos de carreira. E eu, assim, já fiz grandes trabalhos até mais densos em teatro, mas nunca sozinha, né? Então, eu achei que eu cheguei em um ponto da minha carreira em que eu poderia me arriscar numa coisa tão grandiosa e tão densa e tão de trabalho só de atriz, onde eu não cante, onde eu não danço, entendeu? Onde só a atriz está lá no palco. Então, eu acho que a maturidade me deu essa coragem de estar sozinha no palco. Bom, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista, infelizmente, está muito gostoso. E para finalizar, eu queria que você falasse o que você gostaria que o público levasse consigo quando eles saíssem da peça, quando eles passassem pela porta do teatro ali, eles falarem, olha, é isso daqui que eu vou levar comigo. Eu acho que assim, a poesia é um conhecimento da Lia Luft, porque muita gente ainda não leu Lia Luft, e é uma das nossas grandes escritoras. E as pessoas ficam realmente tocadas. Então, eu acho que a arte dá isso. Mesmo que você não tenha perdido um ente querido, mas que você sai do teatro com não é uma leveza, mas com uma áurea de poesia, de sentimento, que é o que a gente está faltando hoje, amor, e de uma história de amor tão linda que foi essa da Lia com Hélio. Então é isso, eu acho que tem que levar o sentimento. Pode ser, de repente as pessoas choram, muita gente chora no teatro. Eu vejo as pessoas, mas assim, não é um choro triste, sabe? É um choro de emoção, da emoção fluindo. Vem de dentro, você sente junto. Exatamente. Então, assim, é emoção. Então, é isso que eu quero mexer alguma coisa dentro de você. Eu quero que quem estiver sentado na plateia se sinta mexido. E é isso que
que importa. Você, com certeza, vai sair diferente do teatro, como entrou. Agora, para relembrar você que está assistindo, que eu tenho certeza que você ficou curioso, a peça já está em cartaz aqui no Teatro do Hotel Nacional em Jaraguá. E às sextas acontece às 20 horas, sextas e sábados, né? Sexta e sábado às Isso. 20, domingo às 19. O teatro é o BDO Jaraguá, é um teatro que acabou de abrir, ele estava fechado há muito tempo, é um teatro novíssimo, lindo teatro. E aqui tem estacionamento, tem restaurante, tem bar, tem tudo, uma segurança incrível, então você pode vir e adquirir os ingressos também pela Simpla, que está vendendo na Simpla, ou se você não quiser na Simpla, você tem a nossa bilheteria aqui, pode adquirir aqui quando você chegar, compra o seu ingresso e entra. Vem que, ó, tá lindo. Tá lindo mesmo, gente. Se eu fosse você, não perdia. Tô te esperando. Totia, muito obrigada pelo papo. Imagina, E para obrigada, você Rai. que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio.